Você começa a falar. A ideia está clara na sua cabeça. Você sabe exatamente o que quer dizer. Mas, antes de terminar, alguém te interrompe, muda de assunto, fala mais alto ou simplesmente continua, como se você não tivesse dito nada, e por um instante, você pensa em insistir, mas não insiste. Algo trava. Não é medo. Também não é aquela insegurança óbvia. É mais rápido que isso. É um recuo interno, como se o seu corpo já soubesse que não vale a pena, e então você faz o que aprendeu a fazer. Você se cala, a conversa continua, as pessoas interagem, o assunto segue, e você fica ali, presente, mas não incluído de verdade. E o mais curioso é que isso não acontece uma vez, acontece várias, em contextos diferentes, com pessoas diferentes. E sem perceber, você começa a mudar. Você fala menos, explica menos, se expõe menos. Não porque você não tem o que dizer, mas porque parece que, quando você diz, nada muda. E isso vai ficando silencioso. Ninguém percebe, mas você percebe. E, em algum momento, surge uma pergunta. Mesmo que você nunca diga em voz alta, será que eu sou assim? Ou eu só aprendi a não ocupar espaço? De fora, a leitura é simples. Você é quieto, mas na sua, reservado. E com o tempo, isso começa a colar. As pessoas esperam menos de você, te interrompem com mais facilidade, nem sempre te incluem. E aos poucos, você entra nisso também. Começa a falar só quando perguntam. Pensa mais antes de se posicionar. Escolhe o silêncio, quase sem perceber. Mas quando você observa com mais atenção, isso não parece personalidade, parece adaptação, porque não é que você não tenha opinião. Você tem. Não é que você não saiba se expressar. Você sabe. Só que existe um cálculo acontecendo o tempo todo. Vale a pena falar aqui? Alguém vai realmente escutar? Isso vai fazer diferença. E na dúvida, você recua. Não por falta de vontade, mas por experiência. E isso cria uma confusão silenciosa. Porque por fora, parece escolha. Mas por dentro, nem sempre é. Então a pergunta muda. E se você não for uma pessoa quieta? E se você só tiver aprendido que falar não adianta? O cérebro aprende rápido, onde vale a pena investir energia. Quando você se expressa e não recebe resposta, quando você tenta participar e é ignorado, o seu sistema registra isso. Ele entende que aquele esforço não gera retorno e começa a ajustar. Não de forma consciente, automática. Você fala menos, se expõe menos, interrompe menos, não porque não quer, mas porque o seu corpo está tentando evitar frustração. É economia emocional, o sistema evita gastar energia, onde não existe troca. E isso vai se refinando com o tempo. Você observa mais, analisa mais, escolhe melhor quando falar. Só que existe um efeito colateral. Quanto mais você reduz, menos você testa. E quanto menos você testa, menos chance você tem de perceber. Quando o ambiente mudou, e sem perceber, você continua se comportando como alguém que não vai ser ouvido. Mesmo quando talvez já pudesse ser. Se você olhar um pouco para trás, isso raramente começou agora. Geralmente vem de antes. Momentos em que você era interrompido, quando falava e ninguém escutava de verdade. Quando suas emoções eram ignoradas ou minimizadas. E o seu sistema aprende por repetição. Ele começa a associar exposição com frustração e então reduz iniciativa. Você observa mais, fala menos, espera mais sinais antes de se posicionar. Isso não é fraqueza, é adaptação. Você ajustou seu comportamento para lidar com o ambiente que tinha, e em muitos casos, isso funcionou. Evitou desgaste, evitou conflito, evitou decepção, mas também criou um padrão. Você passa a ocupar menos espaço, mesmo quando poderia ocupar mais. E existe algo ainda mais sutil. Você começa a duvidar do impacto da própria voz, como se, no fundo, o que você diz não tivesse tanto peso. E isso não vem de incapacidade, vem de histórico. Porque quando, por muito tempo, falar não muda nada, o corpo aprende a não tentar tanto, e isso fica, mesmo quando o contexto muda. E aqui entra uma parte desconfortável. Esse padrão te protege. Você evita desgaste, não entra em conflito à toa, observa mais do que reage. Isso dá sensação de controle, mas também cria um limite invisível, porque aos poucos, você começa a aceitar coisas que não queria. Deixa passar comentários, evita se posicionar, se cala, mesmo quando algo te incomoda. Não porque concorda, mas porque já espera que não vai adiantar.
E isso acumula pequenas situações, pequenos recuos, pequenas concessões, até que, em algum momento, você percebe que está sendo menos do que poderia. E existe uma linha muito sutil aqui, entre maturidade e invisibilidade. Saber quando não falar é força, mas não conseguir falar, mesmo quando precisa, isso já não é escolha. E o problema é que o cérebro não separa bem essas duas coisas. Ele só repete o que já funcionou antes. E sem perceber, você pode estar se protegendo de algo que já nem existe mais. Agora vale parar um pouco, sem tentar mudar nada, só observar. Quando algo te incomoda, você fala, ou deixa passar automaticamente. Quando alguém te interrompe, você retoma ou desiste. Você sente que sua voz tem peso, ou ainda espera alguém validar isso primeiro. E tem uma pergunta mais direta. Se você começasse a se posicionar mais, o que você acha que aconteceria? As pessoas escutariam? Ou você já espera que não? Porque às vezes, o maior bloqueio não está no ambiente, está na expectativa. Você já entra acreditando que não vai ser ouvido. E o seu comportamento acompanha isso. Fala menos, explica menos, insiste menos. E isso reforça o mesmo resultado. Mas, se você nunca testa diferente, você nunca descobre se o cenário mudou. Então a questão não é só o que fizeram com você. É o quanto isso ainda está guiando a forma como você se coloca hoje. Talvez você nunca tenha sido uma pessoa quieta. Talvez você só tenha aprendido a não ocupar espaço. E isso faz sentido. Se, por muito tempo, falar não trouxe resultado, o silêncio vira estratégia. Mas existe uma diferença importante: saber quando ficar em silêncio e não conseguir se expressar. Por fora, parece igual. Por dentro, é completamente diferente. Um vem de escolha, o outro de condicionamento. E enquanto isso não fica claro, você pode chamar de maturidade, algo que ainda é adaptação. Isso não significa que você esteja errado, mas talvez signifique que você está vivendo com regras que já não precisam existir, porque hoje pode ser diferente. Mas o seu sistema ainda funciona, como se nada tivesse mudado. Então a pergunta final não é leve. Quando você se cala, é porque escolheu ou porque já espera não ser ouvido? No próximo vídeo, você vai entender como recuperar sua voz sem forçar quem você é e começar a se posicionar com naturalidade.